Você já sentiu aquele silêncio pesando logo cedo, quando olha para o saldo no celular ou encara as contas empilhadas na mesa da cozinha? Não é só o valor que falta, mas uma sensação de que muito foi prometido e pouco se cumpriu. Talvez ainda ecoe na sua memória aquela voz antiga, seja de um pai preocupado ou de uma mãe exausta, repetindo que dinheiro não dá em árvore. O real peso dessas frases não está no que elas dizem, está em tudo o que elas deixam não dito: o medo, a insegurança, a solidão de quem sente que faz de tudo certo, mas o jogo nunca parece virar. Os caminhos se repetem, as contas voltam, a esperança oscila, e fica difícil acreditar que algo realmente novo pode nascer desse território tão cansado. A verdade é que a busca por riqueza raramente é só sobre dinheiro. Ela fala de uma sede mais funda, a de ser visto, respeitado, reconhecido, dono do próprio passo e do próprio sonho. Por trás de cada boleto vencido, há o desejo secreto de voltar para casa sentindo orgulho de si. Por trás de cada decisão difícil sobre o que comprar ou cortar no mês, pulsa a vontade de ser autônomo, de não depender, de ser referência para quem se ama. É por isso que o dinheiro pesa tanto quando falta, porque ele é muito mais do que notas ou números. O dinheiro, para a alma ferida, se transforma em medida de valor pessoal. Ele é, sem percebermos, nosso espelho mais duro. Kiyosaki chama atenção para esses roteiros silenciosos que recebemos de família, de cultura, de tudo que vimos e ouvimos na infância. Pais ricos, pais pobres. Mas, na verdade, quase todo mundo carrega os dois tipos dentro de si. Uma parte que sonha com abundância e outra que teme o fracasso, que aprendeu desde cedo a se proteger, se limitar, se resignar. Essa tensão interna cria o cenário do tabuleiro cash flow. Aquele ciclo em que a gente acorda, corre, tenta pagar tudo, faz escolhas com medo e nunca percebe que, na verdade, está girando em círculos dentro de regras que nem foram nossas, mas que nos ensinaram a obedecer sem questionar. Quantas vezes você já se pegou repetindo padrões que viu nos seus pais, mesmo jurando que faria diferente? O ciclo se repete silencioso, ano após ano, até o dia em que decidimos olhar para o tabuleiro com outros olhos. O que quase nunca se diz é que há dois tipos de herança: a que recebemos com dinheiro e a que herdamos como sentimento. Ativos mentais, quando nutridos, abrem portas, criam coragem, ensinam a plantar. Passivos emocionais, não resolvidos, drenam nossa energia, sabotam planos, azedam nossa autoconfiança. Não basta ganhar mais, é preciso curar essas feridas invisíveis, limpar os espaços da mente e do coração para que a verdadeira prosperidade, aquela que não pede desculpas, que não se esconde, que se mantém mesmo nos momentos de crise, finalmente tenha onde florescer. Se percebeu na compreender a prosperidade de Elis? Eu te digo, o tempo urge, não só porque os boletos cobram pressa, mas porque a alma cansada precisa de descanso. E só descansa quando sente que está no caminho certo. A maior prisão é silenciosa, mora fundo no inconsciente, com nome de autoimagem e raízes profundas na infância. Desbloquear sua riqueza começa pelo resgate do que você acredita sobre você mesmo. O dinheiro é só consequência. O primeiro tesouro está em se enxergar com nova luz, em desatar os nós invisíveis, em decidir que não vai mais aceitar o peso invisível do medo de errar financeiramente. Há um certo frio que percorre o corpo quando nos deparamos com o medo de errar com dinheiro. Esse medo raramente é só financeiro. Ele carrega o peso das críticas não ditas, das comparações, das lembranças de falhas antigas. Viver à sombra desse temor paralisa, prende no mesmo lugar e transforma qualquer passo em potencial abismo. Muitos de nós crescemos ouvindo que dinheiro escapa fácil, que quem arrisca se arrepende, que tentar diferente é perigoso porque fulano já quebrou a cara. Essas histórias grudam na pele, moldam nossos gestos e nos fazem preferir pequenas derrotas silenciosas a um grande erro exposto. No fundo, cada hesitação, cada compra adiada, cada oportunidade deixada para depois é uma tentativa inconsciente de evitar a dor emocional de falhar. Talvez a dor do olhar decepcionado de alguém ou da voz interna que cobra perfeição acima da coragem.
No cotidiano, esse ciclo se apresenta como culpa velada após uma compra impulsiva, vergonha silenciosa quando não conseguimos ajudar alguém, ou aquela sensação constante de que estamos sobrevivendo, não vivendo. Muitos aprendemos a medir as escórias pela régua do "e se der errado", cultivando ansiedade até diante das menores decisões de consumo. Neurocientificamente, o medo de perder e o medo de rejeição ativam os mesmos circuitos cerebrais. Não é só dinheiro em risco, é a sensação de pertencer, de ser suficiente, de não falhar mais uma vez, e assim, sem perceber, grande parte do nosso potencial se dilui na tentativa de evitar dor, não de construir algo verdadeiro. Há uma história, quase sempre escondida, que cada um carrega consigo. Nossa história oculta com o dinheiro. Nela vivem heranças, traumas, frases ouvidas à mesa, silêncios do final do mês, pequenas vitórias que mal foram celebradas e derrotas que ecoam mais alto do que deveriam. Quando essa história nunca é encarada, tendemos a repeti-la sem notar. Como atores que seguem um roteiro aprendido na infância, o segredo, então, não está em evitar erros, mas em permitir-se atravessá-los com humildade, aprendendo rápido e se perdoando mais depressa. Como diz o próprio Kiyosaki, o primeiro ativo de um milionário é a coragem de errar e aprender rápido, não a conta bancária cheia. É quando aceitamos olhar de frente para nossos medos que surge o espaço para verdadeiramente crescer e descobrir que atrás do temor de errar mora o poder oculto de construir uma vida diferente. Ativos invisíveis, muito além do que o dinheiro compra. Pouco se fala sobre a verdadeira origem da riqueza. Somos condicionados dia após dia a acreditar que ela se mede só pelos números das contas ou pelo que se pode comprar. Mas a escassez que sufoca e a abundância que liberta quase nunca começam ou terminam no saldo bancário. Quantas vezes, cansado de contar moedas, você deixou de perceber que o real valor da sua jornada está nos ativos que o dinheiro nenhum consegue medir? Grandes viradas raramente acontecem pelo que se acumula fora, mas pelo que se desenvolve por dentro. Riqueza começa no invisível. É na maneira como você cuida dos próprios dons, das amizades verdadeiras, na coragem de aprender, de servir, de crescer em silêncio, que a semente da prosperidade é plantada. Existe um capital que não está no extrato, mas em cada habilidade aprimorada, em cada relação construída com intenção, em cada vitória interna sobre os próprios medos. É aquilo que inspira confiança, abre portas, cria colaboração e gera as oportunidades que só o tempo e o carinho cultivam. Às vezes, o costume de medir valor apenas pelo dinheiro é tão internalizado que deixamos de cuidar do ativo mais sagrado, o respeito próprio, o prazer em compartilhar, a sensibilidade que aproxima. Vivemos sob a ilusão de que controlar o resultado rápido é sinal de inteligência financeira, quando, na verdade, essa busca incessante por ganhos imediatos mina a paciência e nos empobrece emocionalmente. O impulso de buscar atalhos, de correr atrás de receitas fáceis, é alimentado pelo viés da ilusão de controle. Nossa mente quer acreditar que é possível escapar da espera, driblar o sofrimento do tempo. Mas ninguém prospera fugindo do processo ou negligenciando o invisível. Pergunte-se: quais habilidades, quais amizades, quais aprendizados você tem nutrido silenciosa e constantemente? A cada semana, sua verdadeira riqueza se atualiza nesses balanços que só o coração percebe. O que você criou? Quem você ajudou? Quais feridas conseguiu cuidar? É nesse território que mora o valor que ninguém tira. O dinheiro é só espelho. Ele cresce ou encolhe de acordo com aquilo que você cultiva longe dos holofotes. Sua riqueza começa no invisível, no que você sabe criar, partilhar e multiplicar, antes de qualquer saldo bancário. É quando se enxerga o próprio valor além do consumo, que a abundância começa a tomar forma na vida real, e não apenas na fantasia de quem espera por um milagre rápido. A sintonia interior da abundância verdadeira. Ao longo desse caminho silencioso e por vezes dolorido, é possível perceber: prosperidade não se resume ao que se tem, mas ao modo como cada experiência é vivida. A clareza que se tem sobre a própria angústia, aos significados secretos que ligam dinheiro, afeto, segurança e liberdade.
Morgan Housel nos lembra que o maior patrimônio não é a quantia guardada, mas a tranquilidade conquistada diante do imprevisível. Uma paz que nasce quando se entende que riqueza nunca esteve somente nos objetos, mas na presença, na forma de atravessar a ansiedade, no valor que se dá a cada momento de escolha consciente. Ken Honda, por sua vez, fala do chamado dinheiro feliz, aquele dinheiro que circula sem trazer culpa ou medo, que não precisa ser acumulado como escudo, nem torrado como válvula de escape. Mais do que um objetivo, trata-se de uma relação transformada. O dinheiro deixa de ser sintoma de insegurança e vira catalisador de paz, fonte de novas possibilidades para servir, crescer, amar. O segredo está, acima de tudo, em sentir-se merecedor genuíno do que recebe, não por orgulho vazio, mas pela harmonia interna de quem rompeu o ciclo da autossabotagem e finalmente criou espaço para a abundância habitar. Toda cura financeira é, ao fim, uma dança entre energia, consciência e coragem. É olhar para o dinheiro como reflexo do próprio estado interior, enxergar a vida financeira não como correria atrás de metas, mas como fluxo vital, espelho das camadas mais profundas do ser. Romper velhas heranças, libertar-se das prisões invisíveis, transformar cada rotina numa bênção diária. Esse é o caminho de quem decide honrar a si mesmo, sem medo de crescer. E no centro de tudo, a síntese. Desbloquear sua riqueza não começa do lado de fora, nem termina nas contas pagas ou objetivos alcançados. Começa quando, finalmente, se desvenda a própria história, integra as sombras ocultas, honra as dores e decide escrever um novo capítulo. Uma escolha de dentro para fora, que, pouco a pouco, acessa o potencial mais pleno da abundância real. Talvez hoje seja só o primeiro sussurro desse chamado, mas é assim mesmo. O caminho da libertação financeira começa pequeno, silencioso, fundo como uma semente que decide pela primeira vez crescer em direção ao céu.